Seja muito bem-vindo ao 4º episódio do Talk Show com Alexandre Ostroviec, CEO da Multilaser. Meu amigo, e nesse daqui a gente vai falar sobre um tema que lhe mobiliza, e você é hoje uma das referências desse tema aqui no Brasil, em relação à sua atitude empreendedora, que é os desafios de empreender no Brasil, né? Imagino, e a gente no documentário já explorou bem isso, todas as agruras que você passou nesse processo de crescimento da companhia, fazendo tudo. Exportando, tendo uma fábrica aqui, entregando em todo o Brasil, com canal, direto e indireto, produtos distintos, com tributações distintas. Eu imagino que seu interesse por esse tema deve ter florescido graças ao que você sentiu na pele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Como a operação da Multilaser é muito complexa, ela envolve quase todo tipo de operação, a gente teve acesso e contato a todas as facetas da burocracia e do inferno que o Brasil cria para quem empreende. E aí, desse contato e discussões que eu sempre tive com o Renato, surgiu a ideia da gente se aprofundar mais, eventualmente escrever um livro. Quando, assim, vamos voltar para a base, né? A gente falou no primeiro episódio sobre a sua visão sempre social, que foi muito influenciada por os pilares familiares. Ela voltou à tona nesse momento, cara. Porque você podia ter muito bem, falou, pô, tá difícil, eu vou me virar aqui e boa. Que é o que a maioria faz. São dois capítulos, né? Dado o inferno, primeiro, como eu sobrevivo nesse inferno. Exatamente. Que aí é porque senão você tem que pensar, né? Sim. E o segundo tem algo que eu posso fazer a respeito para mudar esse inferno? E isso eu vejo que a maioria das pessoas acaba não fazendo, até porque elas estão tão mergulhadas no dia a dia. No primeiro capítulo? No primeiro capítulo, que é sobreviver, que elas acabam não tendo tempo ou disposição para parar e dedicar uma parte do seu tempo para o capítulo 2, que é fazer com que o inferno deixe de ser um inferno. Diminua, né? Agora, vamos explorar os dois capítulos, então. Sim. Pô, você deu uma referência excelente, um belo guia pra gente. No primeiro capítulo, quer dizer, como você disse, uma operação absolutamente complexa que você teve que sobreviver. Eu sei que são inúmeras, e tem um livro até que você trabalhou nisso, mas, sumarizando, quais são algumas boas referências que você tem que trazer, que você pode trazer para o nosso empreendedor, cara? Então, o Brasil impõe ao empreendedor uma carga gigantesca de tributos, regras trabalhistas, regras de consumidor, exigências das mais diversas, algumas mais razoáveis, outras menos. E cada etapa de tamanho do porte da empresa, né, cada momento de maturidade tem um nível de exigência diferente. Então, a primeira coisa, eu acho que é você entender qual etapa você está e adequar a sua empresa para o nível de exigência daquela etapa. Não adianta também o cara abrir uma padaria e querer ter um compliance igual um banco suíço. Ele vai falir só de tanto contador tal. Mas em cada etapa, todo empreendedor vai entrar em contato com a burocracia de alguma forma, vai entrar em contato com problemas trabalhistas, tributários, de regulamentos e fiscalizações, e vai ter que se virar. Então vamos lá, mapeio aonde eu estou e falo o que é a regra necessária, quais são o conjunto de regras e regras de conformidade, né? Necessárias para operar aqui. Vai ter que ter, a menos que você seja muito pequeno, você vai ter que ter uma boa área fiscal, que pode ser um analista, um carinha lá na sua área, mas muito bom. Um advogado muito bom. Sim. Então, vai ter que achar um advogado de confiança muito bom, que cuide da parte de consumidor, de problema trabalhista, fiscal, tudo. Uma pessoa fiscal, um contador que vai fazer as coisas direitinho. Alexandre, você sabe que desde o começo do nosso projeto, e se você pegar lá nas primeiras aulas, uma das primeiras aulas que a gente fez foi sobre questões jurídicas, que eu creio que é uma fragilidade, talvez cultural, do brasileiro, de não dar tanta importância a essa questão, sobretudo do advogado desde o começo do negócio, né, cara? E aí é enrosco, certo? Porque você não tem mobilidade quando a coisa acontece, né? Quando aconteceu já é tarde demais, isso é mais caro. E muita gente que eu converso é engraçado. Aí no caso são mais clientes, porque eu tenho clientes de todos os portes. O que eu vejo de cliente fazendo coisa errada e pagando mais imposto do que precisa, por desconhecimento, é impressionante. Impressionante. Até pela complexidade fiscal do Brasil e tributária, né? O empreendedor acaba passando mais tempo pensando em tributos do que em produto. negócio.
Mas eu vejo assim, muitos casos de clientes que vão para lucro, estão no lucro presumido, nunca pensaram em ir para o lucro real, ele podia pagar menos imposto. Porque ele tem a imagem na cabeça dele que o imposto é maior do lucro real. Se você como empreendedor não é um cara que ama ver a lei, ler e fazer sozinho, arrume alguém bom. Vale o dinheiro que você vai pagar. Perfeito. Um cara bom, que vai conseguir colocar você dentro do enquadramento correto para otimizar a sua carga. E olha que interessante, né, Alexandre? No último episódio a gente falou sobre produto, portfólio e estratégia. Esse a gente está trazendo essa leitura que se você não olhar para a cozinha, você não vai conseguir olhar para o resto. Ou melhor, você pode até olhar para o resto, mas aquela economia, aquele esforço que você está fazendo para vender... Se você não trabalha bem essas questões, elas vão toda para o ralo quando você poder otimizar essa relação, né? Práticas trabalhistas também, fazer tudo certinho para não ter problema com o processo trabalhista. Agora o Brasil teve a reforma, né, que foi maravilhosa. Ela obviamente que não é completa ainda, é tímida, mas o que foi feito é muito bom. Já ajudou bastante a vida do empreendedor. Mas ainda a parte trabalhista é bem pesada. Aí vamos para o segundo capítulo, então, já que você traz isso, né? Quer dizer, o que fazer a respeito, e aí que veio a ideia sua, do Renato, de escrever o livro, mas mais do que escrever o livro, né? O livro é uma tangibilização de um desejo, de uma vontade, né? De uma ambição, né? Como eu disse, a minha leitura está clara, isso surge de uma... Está no seu DNA isso, né? Agora, daí para fazer a coisa tem um efeito, uma distância grande, como você encontra tempo para fazer e tal. Como esse chamamento foi tão importante que lhe mobilizou a fazer isso, né? Eu vou fazer isso, né? Então, foi um processo muito longo de planejamento. Eu estava sentado no avião com o Renato. Seus processos decisórios. Processo decisório. Eu estava no avião com o Renato. Ele estava do meu lado, eu estava voltando do Rio de uma reunião para resolver um monte de pepino. E aí eu falei, pô, o Brasil é um inferno, né, cara? Não dá para trabalhar nesse país, é muito enrolado. Ele é terrível. Cara, vamos escrever um livro sobre isso? Aí ele pensou durante 7 segundos. 7 segundos. E ele falou, beleza. E aí começamos a escrever o livro. E o livro chama Carregando o Elefante. Eu vou pedir a autorização para dar propaganda aqui para o pessoal. Deve, por favor. No site politicos.org.br, que é o nosso site que a gente tem o ranking dos políticos. Lá está o PDF do livro Carregando Elefantes, grátis. Todo mundo pode baixar e ler. Tem e-book e tem PDF também. politicos.org.br. E aí você tem lá um receituário ou referências de como melhorarmos deixarmos esse elefante mais magrinho, pelo menos. Basicamente, eu descrevo como funciona o poder público no Brasil e como poderia ser uma possível solução. Ô Alexandre, peraí que eu tive um insight agora, quer dizer, isso é fundamental para o capítulo 1, então. Quer dizer, na medida que você descreve como funciona o poder público, esses desafios, ajuda o empreendedor também a encontrar, a se vacinar, né? Tá lá todos os regulamentos, as regras, tudo que tem de diferentes exigências, claro. Quais são os tributos, quais são as regras trabalhistas, né? Eu sou muito favorável a que a regra trabalhista seja muito justa para todos os lados, né? Digna, as pessoas têm uma renda boa e tal. Mas tem uma série de burocracias que não ajudam o trabalhar. Sim. Sim, funcionam a serviço da burocracia. São placebos, né? Parece que ajudam, mas se você não se aprofundar, você vê que são contraproducentes. É interessante a gente trazer isso, por isso que eu fiz questão de construir toda essa narrativa desde o seu início, porque não poderia ser diferente se você não tem uma visão humanitária, né? Pela sua própria história e trajetória de vida. Né? Mas assim, o humanitário todo mundo é. A questão é que você vai dividir em dois lados. Tem o humanitário liberal e tem o humanitário dirigista. O liberal, ele acredita que as coisas têm que se regular com mais liberdade. As pessoas têm que estar livres para negociar seus contratos, fazer suas coisas, comprar, vender e tal. O dirigista, ele vai dizer mais que precisa ter um poder central na mão do governo para decidir as coisas no detalhe, né? Quanto disso vai ser distribuído, a que preço, qual regra, para garantir a justiça social. Perfeito. O igualitário, o liberal, você vai ver na prática em países como Japão, Singapura, Canadá, Estados Unidos, Alemanha. E o dirigista, você vai ver, hoje em dia tem em Cuba, Coreia do Norte, Venezuela. Desnecessário dizer qual funcionou, qual não funciona, né? Apesar de que o dirigista, na teoria, ele soa bem. Sim. Né? Porque se você for explicar para um leigo,
Pô, o governo vai decidir o preço de tudo, quem vai receber o quê. Ele vai te proteger. Vai te proteger. Se você não botar na prática para testar, até soa bem. Soa até mais bonito que o liberal. Só que tem um pequeno detalhe e não funciona. Nunca funcionou. Não tem um caso ainda que tenha funcionado no mundo. Então eu não gostaria que o Brasil trilhasse o caminho que fracassou nos últimos 100 anos, em todos os lugares do mundo. Queria que a gente trilhasse o caminho da Finlândia, né? Do Canadá, da Austrália. Não o caminho de Cuba, da Coreia do Norte, da União Soviética. E, meu caro, agora, um tema que para mim é muito relevante é, de novo, você jovem, né? É assumir esse papel. Porque, como você mesmo disse, a gente... E aí é inegável que existe uma questão cultural que nos atrapalhou um pouco ao longo do tempo, né? Uma questão até, talvez, de essência, de nação e tal. Mas, via de regra, o empreendedor ele não foi muito afeito nos últimos anos ou últimas décadas a se posicionar nesse contexto, né? O empreendedor, que eu só reconheço um empreendedor, cara. O cara que não faz... O cara que é ilícito eu não chamo de empreendedor. O cara que faz ilicitudes, para mim, não é empreendedor. Então, já vamos fazer só um parênteses aqui, porque senão você fica... Não. O cara que cara que transgride a lei, que está preocupado na sua própria realização, independente de qualquer um, isso para mim não é bandido. É bandido. Eu já escrevi um texto, Os Bandidos Disfarçados de Empreendedores, né? Uma fala aí recente que me deixou meio consternado. Pois bem, mas o empreendedor, talvez mesmo, esse empreendedor, né, que a gente está falando, né, lícito e tal, os desafios são tão grandes que ele não, talvez até por isso ele não encontrou muito espaço, né? E foi se acomodando e chegamos no ponto que nós chegamos. A pergunta que eu te faço são duas, né? A primeira, entendendo a liberdade individual de cada um, né? Entender que é legítimo a pessoa não decidir isso. Mas você acredita que esse é um dos papéis do empreendedor, né? Ser a palavra é ruim, mas ser mais, eu ia falar um ativista, mas ser mais ativo politicamente, no sentido mais amplo da política, nem que seja para ter uma visão dessa intervencionista que você colocou, que seja essa? Eu acho muito difícil ele ter a visão intervencionista. É perfeito. Se ele tem, é porque ele não é empreendedor no Brasil. Eu acho que as pessoas, elas ainda não houve um despertar do empreendedor. Eu estou vendo agora um pouco mais. Tá mudando bastante, mas historicamente o empreendedor estava um pouco adormecido. Sim. A gente deixou o debate cultural no Brasil migrar para uma visão de que o patrão é o malvadão, o patrão ganancioso, tem que tirar do patrão para dar para quem está embaixo. E eu acho que quanto mais igualdade de renda, melhor. Todo mundo. Mas essa é uma visão absolutamente distorcida do empreendedor. O empreendedor no Brasil, 95% são pequenos empresários, é o dono da padaria, é o cara da sapataria, é o cara que está lá com um posto de gasolina. São os maiores empregadores do Brasil. Mas, Alexandre, 99% das empresas são microempresas, micro e pequenas empresas. 99%. Não dá para a gente imaginar que seja, né, um bando de espoliadores. Né? Não dá para imaginar isso. Né? Então, aquela visão de 100 anos atrás, ideológica, de luta de classes, né? Que você dividia o mundo entre o burguês e o proletário. Burguês é o dono do meio de produção, é o dono da empresa. Proletário é o cara que é assalariado. Hoje em dia não faz nenhum sentido, porque, tecnicamente, o dono da padaria, então, é o burguês. E o executivo, o presidente multinacional, que ganha salário, é o proletário? Quer dizer, então, que o dono da padaria explora o presidente da Brahma, da Ambev? Não, mas se esse executivo pedir demissão e abrir uma padaria, aí não. Aí ele vira um malvadão. Ele vira um malvadão. E o brasileiro ainda não entende que esse cara é o motor do crescimento do país. Essa é a nossa razão de existir. A geração de emprego depende do empreendedor. O Brasil tem que criar um ambiente favorável. Então, isso que a gente falou, o empreendedor não acordou para isso. Tem que se mobilizar, tem que fazer sua voz ser sentida. Você, como empreendedor, passa metade do seu ano, pelo menos, pagando imposto. Você é massacrado por um poder público que inferniza a sua vida a cada segundo. E você não vai dedicar nada, nem um pedaço da sua vida a lutar contra isso. Né? 1% do tempo que você passa pagando imposto, dedique a tentar mudar o sistema. Né? É um convite. Se todo mundo fizer um pouco,
é uma força muito grande de pressão. Não, e não há dúvidas que contribui para uma mudança também de mentalidade. Contribui. Né? Essa é a razão da existência do meusucesso.com, desde a sua fundação, acreditar que um dos principais vetores de desenvolvimento da nação é o empreendedorismo. E a história mostra isso. Né? A própria história, né? A história mostra isso, né, Alexandre? Agora eu tenho uma dúvida prática. Seu negócio é um negócio de alta complexidade. Acho que né? tem gente. Eu imagino que cada dia, enquanto nós estamos aqui gravando esse talk show, deve ter pepinos, abacaxis caindo, né? Em todos os lugares, né? Como você compatibilizou, para falar desse 1%, 2%, 5%, como compatibilizar a gestão do seu negócio com o tempo dedicado a essa outra atividade ou essa outra frente? Bom, vou fazer um planejamento, né? Planejando, eliminando as distrações. Tá. Uma das coisas que me faz ganhar tempo é eliminar atividades que eu acho que são distrações que levam a pessoa para trás. Tá, por exemplo? Por exemplo, 3 que, curiosamente, uma delas acho que é bem curioso. TV, eu não assisto nada de TV, eu não tenho TV na minha vida. Redes sociais. Não tem redes sociais? Não tem redes sociais. E, isso é o problema, não tem notícias. Mas espera aí, não tem notícias. Como não tem notícias, cara? Não tem notícias. Isso eu aprendi num artigo que eu li alguns anos atrás e me fez muito sentido. A TV é meio óbvio. O brasileiro passa em média 3 horas assistindo TV. Dá para fazer um monte, dá para virar o país de ponta cabeça se cada um pegasse 3 horas. Redes sociais eu acho que é uma coisa que acaba levando a pessoa mais para trás do que para frente, porque você vê um mundo falso de gente feliz lá mostrando uma alegria e celebrações que talvez a pessoa não está sentindo. E as notícias de curto prazo, que essas manchetes de jornal, elas dão uma ilusão, na minha opinião, posso estar enganado, uma ilusão de você estar atualizado. Temer falou isso, inflação aconteceu aquilo, não sei o que aconteceu isso, a Dilma falou aquilo. Você tem uma ilusão de que isso vai fazer alguma diferença na sua vida. Porque esse mundo de coisas que geralmente não reflete a vida real. A vida real são pessoas bacanas, igual você conversando, né? A vida real é feliz. Esse autor que você leu foi o Nassim Taleb, não? O Cisne Negro? Esse foi um artigo. Um artigo. O Nassim Taleb, que escreveu o Black Swan, o Cisne Negro, é um livro que eu recomendo. Ele fez um estudo curioso. O Nassim Taleb foi o único cara a desvendar aquela última crise. Foi a 2000, eu não me recordo qual foi, mas ele foi o primeiro e ele foi célebre por isso. E no livro dele, um dos estudos que ele fez ele mostra o Black Swan, aquela metáfora do cisne negro. Se você não conhece o cisne negro, não existe, né? E ele fala, ele é muito crítico às breaking news. Breaking news. Porque então, é a profecia que se autorrealiza. Então ele fala, se ela se autorrealiza... E não agrega para a pessoa, entendeu? Eu leio livros, eu leio artigos profundos sobre algum tema. Então eu gosto de ler Economist, a parte de tecnologia, que você se aprofunda num tema, você vê o todo. Agora, as notícias do dia a dia, os flashes, né? Passou a caravana do Lula, não sei o que, o Moro falou isso, aquilo. Isso é perda de tempo. É uma distração, como você colocou. É uma distração e te deixa mal, porque a vida real é a vida de coisas que não aconteceram. Então, qual seria uma notícia da vida real? No dia de ontem, 100 mil aviões pousaram em segurança. Não é notícia. O que é notícia? Caiu o avião lá em Bangkok. Então você vai recebendo essa negatividade e vai te jogando para baixo. Perdendo tempo. Você sabe que recentemente a gente teve um caso até que eu fiz um texto sobre isso, que alguns vão olhar essa sua postura e falar, você está se alienando, né? Alienando da realidade. Quando na realidade o oposto é verdadeiro, né? Se você só ficar enfurnado nessa visão, aí sim é verdadeira alienação, porque você está alienado no mundo, que é esse mundo que você está enxergando. E isso, para todo indivíduo é perigoso, né, Alexandre? Mas para o empreendedor é um risco, né? Porque ele acaba acreditando naquilo, né, cara? E aí perde o foco, e aí olha, vai cair o dólar, né? Perde a energia necessária para tocar um negócio, né? E me conta uma história nesse sentido. Vamos evoluir só um pouquinho mais, porque você ainda evolui do livro para um projeto que é mais abrangente, que não especificamente versa sobre empreendedorismo, mas influencia em empreendedorismo, é evidente, porque
que é o movimento com os políticos. O ranking dos políticos. O ranking dos políticos, né? Que é buscada uma racionalidade para dar transparência sobre a ação de cada político, não é isso? Sim. Está no mesmo contexto, né? É uma evolução, não é? O ranking dos políticos é a consequência natural do livro. Qual o problema do Brasil? Na minha visão, a forma como o Estado está organizado. Tá. Como é que você arruma isso? Através da mudança das leis. Através da democracia, participação dos cidadãos, a mudança das leis, os legisladores tirando as burocracias, as leis ruins e implantando leis boas. Como que você faz isso? Você faz isso incentivando bons legisladores a serem reeleitos e maus legisladores a irem saindo, né? A coisa mais perigosa e devastadora do Brasil é a ideia do nada presta. Exatamente. Ninguém presta. A generalização. O cara que fala, eu não vou ser enganado, ninguém presta, esse cara está pisando no Brasil e acabando com qualquer esperança. Você está acabando com o Brasil quando você fala isso. Você virou parte do problema, você virou culpado, você virou um bandido junto quando você... Eu até entendo o sentimento, sim, né? Entendo, a pessoa está lá em casa, pé da vida. Você falou, ninguém presta, você acabou com o Brasil. Então a gente tem que separar, ó, esses aqui são sérios, esses aqui são não sérios, ainda que sejam poucos os sérios. 10%, 15%, né? E aí a gente criou o ranking dos políticos, que é um site absolutamente apartidário, sem ligação com nenhum movimento, sem ligação com o governo, sem rabo preso com ninguém, que ranqueia os políticos do Congresso do melhor para o pior. Perfeito. E a nossa ideia é dar informação prática. Em cima de parâmetros muito racionais. 100% objetivos, não tem achômetro. Se o cara falta as sessões ou não falta, se ele economiza verba de gabinete, se as leis que ele aprova são leis que combatem a corrupção, os privilégios, a incompetência do governo, né? Ou se são leis que pioram o país, né? Tornam o país mais burocrático. Isso tudo é avaliado por um conselho de economistas, que faz uma análise técnica muito séria, né? E o visitante ele pode ajustar o ranking também. Se ele falar, isso aqui eu não concordo tanto, eu sou mais para esse lado, então ele pode fazer o ajuste na funcionalidade meu ranking. Tá. Então ele fala, esse critério eu já não gosto tanto, então ele pode ajustar para a preferência dele. Vai ter a visão dele. E aí fazer uma escolha, né, que é o nosso grande objetivo, que é o voto consciente. Perfeito. O voto consciente é o grande objetivo. Você, como cidadão, dedicar um pouco do seu tempo, no caso do ranking, passa a ser muito pouco tempo, né? Você pode, em poucos minutos, escolher um bom candidato no seu estado e aí votar consciente e evitar o nosso problema atual. Políticos.org.br. Políticos.org.br. Mais útil do que nunca. E veja bem... Agora, ainda nas eleições, né? A transformação só vai haver se transformando as pessoas, né? Senão não tem jeito. Que vão transformar as leis e assim por diante. Curioso, né? Porque mesmo essa iniciativa, todo o pano de fundo é o empreendedorismo. Todo o pano de fundo é o empreendedorismo, né? Porque tendo legisladores com mais qualidade, que entendam esse marco, né? Entendam todo esse contexto, a gente vai conseguir construir um Brasil melhor, né? Muito bom, meu amigo. Aqui a gente tentou falar dos desafios de empreender no Brasil, acho que trouxemos boas referências nos 2 capítulos, eu achei bem interessante essa lógica, né? E aqui, né, o meu principal insight aqui que eu quero compartilhar, sobretudo, é aquela visão que o Alexandre trouxe. Olha o nível que está da sua organização, estude em profundidade, conte com profissionais especializados e gere a referência específica para aquela demanda que você tem, né? Quer dizer, aonde você está, quais são as necessidades, está bem coberto? E para isso você vai ter que investir em conhecimento, né? Profissionais que conhecem, especialistas e por aí afora. Meu caro, para essa aula nós convidamos o professor Márcio Avelberg. O Márcio já está com a gente há um bom tempo. Ele vai trazendo, sobretudo, uma visão mais técnica de como superar esses desafios de empreender do Brasil, dando dicas de fiscais, tributárias. Ele vai complementar isso que a gente está trazendo com uma visão de especialista. O Márcio tem uma visão técnica muito importante. E como matéria complementar, nós estruturamos aqui um manual de sobrevivência do empreendedor, para você ter tudo isso que o Alexandre trouxe aqui de uma forma estruturada, como se fosse uma lição de casa, um checklist, para que você possa consultar regularmente para poder superar todos esses desafios e passar para a próxima, ok? Mais uma vez eu lhe convido para compartilhar aí sua opinião, seu desejo, sua visão sobre o que nós estamos trazendo aqui lá nos comentários. Faça lá seu comentário que ele vai ser muito bem-vindo pela nossa equipe. Meu amigo, finalizamos aqui a 4ª aula, né?
Eu que agradeço demais. Nós vamos agora para a quinta, falar em dificuldades. Falar as dificuldades. Nós enunciamos algumas, senão a gente de novo teria que fazer outro estudo de caso das dificuldades, né? Mas vai ser uma boa perspectiva para entender como você lida com as dificuldades e compartilhar com a galera que está nos assistindo. Muito obrigado, viu, meu amigo? Eu agradeço você aí que está nos acompanhando e lhe convido para estar conosco no 5º episódio sobre dificuldades aqui de Alexandre Ostrowiecki. Até lá!